Então Josué disse aos dois homens que espiaram a terra: entre à casa da prostituta e tire de lá tudo que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, e o seu pai, e a sua mãe, e os seus irmãos, e tudo que ela possuía. Tiraram também todas as suas parentelas e acamparam fora do arraial de Israel. 25, versículo 25. Mas Josué conservou a vida da prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué enviaram a espiar Jericó. Amém? Convidar os irmãos a se colocar de pé para a gente estar orando. E humildemente apresentar a minha vida no altar do Senhor. Esteja conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa trajetória do povo de Deus. Gostaria de pedir para os irmãos focar bem na palavra, que tudo que sai aqui seja tudo da boca de Deus, que Deus venha transmitir essa palavra no coração de cada um. Hoje nós vamos falar de uma história do povo de Israel, de uma mulher chamada Raabe, e de um grande homem, um grande líder chamado Josué. Vou voltar um pouco no passado para a gente chegar até nessa história. Deus fez uma promessa para o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, através de um homem chamado Abraão. Abraão vivia na cidade de Uz do Caldeus. Abraão vivia com toda a sua parentela. Teve um certo momento que Deus chegou a Abraão e disse para Abraão largar toda a sua parentela, que aquele povo ali estava cultuando vários deuses, várias idolatrias, e Deus viu em Abraão um grande homem de fé. E Abraão largou tudo que tinha, somente ele, sua esposa e seu sobrinho Ló, seguiu a destino a Canaã, a peregrinar naquela cidade. E Abraão, quando chega ali, começa a andar em todas as campinas, em todos os locais, e ali Abraão constrói família. Abraão tem o seu filho Isaque. Logo em seguida Abraão tem Jacó, Isaú. Através de Jacó tem 12 filhos. Deus muda o nome de Jacó para Israel. E os 12 filhos de Jacó se formam as 12 tribos do povo de Deus. E o povo de Deus, logo em seguida, eles vão ser escravizados ali no Egito. Deus precisava tratar com aquele povo. Deus tinha uma promessa, mas precisava que aquele povo reconhecia que Deus era o Deus em cima da terra e do céu. E aquele povo ainda estava com o coração endurecido. E Deus ali levanta um grande homem chamado Moisés para libertar o povo de Israel. E Moisés, um grande líder que a Bíblia nos mostra, Moisés ali, ele conduz o povo de Deus, o povo de Israel. O povo de Deus atravessa o Mar Vermelho. Moisés começa a conduzir aquele povo pelo deserto. E esse povo, mesmo assim, ainda com o coração endurecido. O povo, em certo momento, começava a questionar Moisés. Moisés, mas antes a gente está lá no Egito, lá pelo menos tinha uma cova para a gente ser sepultado. E no deserto só tinha os milagres, as maravilhas que Deus estava fazendo com aquele povo. E o povo estava com o coração endurecido. E logo em seguida, onde nós vamos entrar aqui e falar desse grande homem, também Josué, Deus chama Moisés. E Deus levanta um grande homem chamado Josué. E Josué foi um homem que nasceu ali no Egito, no meio da escravidão.
O Egito adorava milhares de deuses, e esse Josué nos mostra que ele é um grande homem. Apesar de ter nascido naquele local, ele creu, ele cria a todo momento que Deus era o Deus do céu e da terra. E ali Moisés já tinha conduzido Josué, e Josué recebe um chamado de Deus, logo após Deus ter levado Moisés. E Deus fala para Josué ter coragem, ser forte e corajoso, que tudo que ele teria prometido a Moisés, assim ele faria com ele e com aquele povo. Então, Josué, nas margens do rio Jordão, Josué começa a caçar estratégia para atravessar o rio Jordão e logo em seguida vencer as muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó eram invencíveis, não teria como reino nenhum vencer Jericó. Jericó é uma cidade, uma das mais antigas. Então Josué ali com a sua estratégia, Josué separa 2 homens para ir espiar a terra de Jericó. Josué já era um homem bastante experiente. Nós vimos Moisés lá atrás, mandou Josué, Caleb e mais 10 homens para espiar Canaã. E Josué ali apenas mandou 2. Lá atrás somente Josué e Caleb tinham certeza que Deus venceria aquele gigante. E isso Josué escalou ali 2 grandes homens para espiar Jericó. E esses homens saem a destino a Jericó. A Bíblia diz, ao eles chegarem em Jericó, eles entram naquela cidade. E ali o melhor lugar para eles esconder, ficar guardado, supervisionando aquela terra, aquela cidade, aquele reino. Ele procura o lugar onde existe uma mulher, uma meretriz, que é uma prostituta, aonde todos os comerciantes, todas as pessoas iam para aquele local. E os espias, ao chegar ali, o rei de Jericó fica sabendo que ali há 2 hebreus, 2 homens de Israel para espiar. Imediatamente aquele rei manda 2 soldados. Logo em seguida ele manda vários soldados para procurar esses espias. E eles estão na casa de Raabe. E essa mulher, imediatamente, quando o soldado chega ali, elas escondem os homens de Deus. Elas escondeu o homem de Deus. Ela deu abrigo para aqueles homens. Por quê? Raabe, ela teve a certeza que o Senhor Deus era o Deus do céu e o Deus da terra. Todo aquele povo de Jericó já tinha ouvido falar desse povo de Israel, que tinha saído do Egito, tinha atravessado o Mar Vermelho, tinha vencido os amorreus. E esse povo era como um gafanhoto. Era um povo que por onde passava destruía tudo. E mesmo assim aquele povo com o coração endurecido. E o juízo de Deus chegou para aquele povo, para aquela cidade. E ali Raabe consegue esconder aqueles 2 homens. E esses homens conseguem sair daquela cidade. E retorna para Josué. E essa mulher fica ali. E nessas conversas dela com esses 2 homens, ela começa a se declarar para esses homens do Deus de Israel, desse Deus. Lá em Josué capítulo 2, versículo 9 até o 11. Vou ler para vocês. Então Raabe, antes que o espia deitasse, Raabe foi aonde ele estava, ali no terraço, que eles estavam escondidos. Raabe tinha escondido. E Raabe ali começa a ter uma revelação, começa a dizer para eles: bem sei que o Senhor Deus deu esta terra a vocês, e que o pavor de vocês estão causando cair sobre todos os moradores da terra.
porque ouvimos que o Senhor secou as águas dos Mar Vermelho. Quando saíram do Egito, também ouvimos que vocês vieram com os 2 reis amorreus. E quando os ouvimos isto, nosso coração derreteu. Aqui é o povo de Jericó. Ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor Deus de vocês é Deus em cima do céu e em cima da terra. Somente aquela mulher reconheceu que o Deus de Israel é o Deus em cima da terra e em cima do céu. E por causa disso, ali os espias fez um juramento para Raabe, que por causa da fé dela, ela seria salva. Mas imediatamente Raabe diz para poupar ela, ou poupar toda a sua família, seu pai, sua mãe e seus irmãos. Raabe, uma mulher prostituta, ela poderia querer algo diferente daqueles homens de Deus. Ou Deus poderia escolher alguma outra autoridade, algum outro homem de alta sociedade no meio daquela cidade. Mas nós vimos aí que aquela mulher e toda a sua família foi salva. Imediatamente esse espia Itali começa a dizer para Josué, falar como que é Jericó. E Josué planeja altas horas da noite, olhando aquele muro, ver como é que ele iria entrar naquela cidade. E ali aparece uma grande revelação de Deus para ele. Quando Josué estava ali, a Bíblia diz que aparece um soldado, um chefe dos exércitos de Deus. E ali, na hora que aparece ali, Josué puxa uma espada para ele. Imediatamente Josué começa a adorar. E esse anjo, que é o próprio Deus, que apareceu para Moisés ali, para Josué. Chega em Josué e fala: Josué, tira a sandália dos teus pés, que o lugar onde tu estás é terra santa. Josué capítulo 5, versículo 13. E ali, esse soldado Deus começa a passar estratégia para Josué, como ele venceria aquela cidade. E Josué recebe tudo. Chega no povo de Deus, povo de Israel, e passa todas as ordens. Então o povo de Deus, juntamente com a arca da aliança, com todos os sacerdotes, a arca na frente, atravessa o Rio Jordão. E o povo de Deus começa a acampar, liberando os muros de Jericó. E ali o povo de Deus começa a fazer as estratégias. Como os irmãos já sabem, o povo de Deus começa a rodear a cidade durante 6 dias, somente rodeando, marchando. Durante o 7º dia, o povo de Deus rodeou a cidade 7 vezes. E ali o poder de Deus foi derramado. A muralha de Jericó caiu. Ficou somente Raabe e sua família. O juízo de Deus chegou para aquele povo. O povo não reconheceu Deus. E nós? Quantas vezes nós ouvimos falar que Jesus veio, morreu naquela cruz, por causa de mim, de você. E nós muitas vezes continua querendo voltar para o pecado.
Raabe ouviu uma vez que Deus tinha feito maravilha no meio daquele povo idólatra. E essa mulher creu que era o Deus do céu e o Deus da terra. Raabe foi uma mulher de fé. Através de sua fé, ela e toda a sua família foi salva. Raabe, através de sua fé, a Bíblia, em Hebreus 11, menciona o nome de Raabe como heroína da fé. Na Bíblia nós temos somente 3 mulheres que estão nas galerias do herói da fé. Somente Sara, que teve fé, com 90 anos teve seu filho, Isaac. Temos também Joquebede, seu filho Moisés. Depois de 3 meses, ela com a fé conseguiu cuidar de seu próprio filho. Joquebede também entrou na linha dos heróis da fé. E aqui nós vemos uma mulher que, para o povo de Israel naquele tempo, uma mulher que era prostituta, ela era morta, apredejada, porque praticamente não teria jeito. Mas aqui nós estamos se tratando com o próprio Deus. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está por fora. Deus sonda o que está por dentro. Deus vê o seu interior. E Raabe, além disso, de estar nos heróis da fé, ela entra na genealogia do próprio Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes nós temos vergonha de dizer que nosso parente é aquilo, foi aquilo, é aquilo. O próprio Jesus não teve vergonha de colocar na sua genealogia uma mulher que é mencionada na Bíblia como uma prostituta. A Bíblia diz que Deus, em certo momento, olhou para a terra, caçou um justo, não viu um sequer. E muitas vezes nós julgamos as pessoas porque ela foi ou porque ela é. Mas Deus quiser transformar uma pessoa, e se a pessoa quiser, do dia para o outro, ela recebe, assim como Raabe, através de sua fé. Raabe, a cidade de Jericó ser destruída, Raabe retorna a viver com o povo, volta a viver ali em outro lugar, agora junto com o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo de Israel. E Raabe, ali ela se casa, ela tem filho chamado Boaz. Boaz casou, um homem muito rico, casou com Ruth. Ruth teve um filho chamado Obed. Obed teve um filho chamado Davi, ou chamado Jessé. E Jessé teve um filho chamado Davi. Essa Raabe, ela se tornou uma tataravó do rei Davi, o segundo coração de Deus. Raabe, primeiramente, ela creu em Deus. Ela creu em Deus, que era o Deus do céu e Deus da terra. Logo em seguida, ela acolheu aqueles 2 homens de Deus. E logo ela acolheu esses homens, ela protegeu. Porque Deus estava usando ela como instrumento, através de sua fé. Pode me perguntar muitas vezes, ela pecou tanto e Deus aprova o pecado. Deus não aprova o pecado. Mas através de nossa fé, Deus limpa tudo
e nos faz novo. E essa mulher foi uma mulher muito sábia. Uma mulher muito sábia. E Raabe está aí para nos mostrar a mim e a você tão grande é o poder de Deus, que é o Criador do céu e da terra. Deus poderoso. A Bíblia diz lá no Isaías capítulo 40, versículo 15. E eu estava lendo, eu fui fazer um teste. Eu peguei um balde d'água e derramei toda a água no chão. Derramei toda. E aí eu fui ver se tinha alguma coisa. Eu cacei uma gota, tinha várias gotas, né, d'água. E Deus fala em Isaías 40:15 que uma nação para ele é como uma gota de um balde d'água. É muito pouco, né? Muito pouco. E lá em Salmo 113 ele diz que quando ele quer olhar para o céu, ele tem que se inclinar. E nós somos pequenos. E muitas vezes a gente quer ser algo e esquece de Deus, do nosso Jesus que está sentado lá no trono. E aqui eu encerro minha palavra. E espero que essa palavra de hoje venha penetrar no coração de cada um dos irmãos que estão assistindo esse culto essa noite. Que nós possamos ser Raabe, colocar em primeiro lugar nossa família, procurar a salvação da nossa família. E onde eu queria chamar a Vilmênia para a gente estar cantando, ela cantando no hino. E eu gostaria de chamar os irmãos para adorar a Deus. Glória a Deus. Que você nessa noite, esse hino é maravilhoso, viu? Muito maravilhoso. Que você nessa noite começa a pensar lá em cima, lá no alto. Lá em Apocalipse